Boa noite. Faça só uma oração de concordância comigo. Feche seus olhos. Pai, fale conosco nessa noite. Ministra os nossos corações. Nós estamos abertos, ó Pai. Nós concordamos aqui que queremos a Tua presença. Queremos que o Senhor venha de uma forma íntima, Senhor, a ministrar nossa condição, nosso estado. Nós estamos abertos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe sua noite. Fale ao seu coração. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Essa palavra hoje, ela vem dentro de um contexto. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. A gente precisa aprender que Deus, Ele está caminhando conosco. Ou melhor, nós estamos caminhando com Ele. E nessa caminhada, a gente precisa se adequar ao que Ele quer, para que os propósitos dele se cumpram. Deus, ele sempre agiu em paralelo junto ao homem, mesmo sendo soberano ao homem. Deus, ele é Senhor sobre nós. Você está aí comigo? Já começamos. Deus é Senhor sobre nós, mas também ele espera que tenhamos com ele uma cooperação. Para você ter noção, um dos empreendimentos mais poderosos que é a igreja, Paulo fala que Deus fazia a obra e ele era, que Paulo era aquele que plantava, que regava, um planta, outro rega, lembra do texto de 1 ou 2 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 3, onde está escrito que um faz o serviço de plantar, o outro faz o serviço de regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Quando Paulo vai seguindo isso, ele chama a igreja de lavoura e prédio de Deus. Uma lavoura é um lugar onde Deus planta e um prédio onde Deus constrói. Só que depois de afirmar isso, ele diz assim, e somos cooperadores de Deus. Por quê? Porque se Deus dá o crescimento, amém. Mas há alguém que trabalha na edificação e há alguém que trabalha no plantio. Então, por favor, em nome de Jesus, é uma lei espiritual para a tua vida. Pare de achar que tudo depende de Deus ou que tudo dependa de você. Equilibre a sua vida dentro de uma ideia de cooperação. Ande junto com o Senhor. Você está aí? Tudo que você coloca na mão dele como se dependesse tudo dele, amém. É nesse nível que a gente entrega. Mas também é nesse nível que a gente se compromete e fala, Deus, porque eu creio que o Senhor faz tudo o que faz, eu também me coloco à sua disposição para te servir, para fazer a tua vontade, para entender os teus propósitos e para me adequar. Por que eu estou dando essa introdução? Eu creio que já chegou o tempo, já passou o tempo, muito tempo mesmo, que já passou esse tempo, da gente crescer, da gente amadurecer como igreja. Não tem sentido mais de estarmos onde estamos. Então, essa mensagem de hoje é para te levar a entender o vínculo que a gente quer com você. De uma vez por todas. Tinha uma placa, né, na nossa comemoração, você podia ir lá bater a sua foto, e tinha uma placa lá que é a minha malcriação ao longo dos anos aqui. Marca discipulado. Então, mais uma vez, nós vamos falar nesse assunto. Mas calma, antes que você ache que está falando de um conteúdo técnico, alguma coisa de estratégia, não. Eu quero mostrar para você na palavra um coração de cuidado, que é o que eu quero que a nossa igreja tenha. Hoje vai parecer uma reunião de liderança, vai parecer que eu estou jogando piada para os líderes, porque a gente vai falar para todas as áreas. Nós vamos falar de discípulo, nós vamos falar de discipulador, nós vamos falar da nossa atitude para com Deus, de Deus para conosco. Então, eu quero que você mantenha seu coração em paz, aberto. Sim, a gente não vai forçar a barra, mas de uma vez por todas entenda. Se você quer fazer parte mesmo daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, a gente precisa consertar essa área do cuidado na nossa igreja. Nós precisamos nos tornar uma referência de excelência nessa área. Porque eu estou crendo, e isso vem em linha com a igreja, tem outras pessoas recebendo essa mesma direção de Deus, que o discipulado ele é urgente para o tempo da igreja que nós estamos vivenciando. O que vai acontecer? O fato de nós andarmos juntos e o que o discipulado pode promover vai levar a gente a um avanço, a um crescimento, a um amadurecimento. Você está aí? Então você verá pessoas entrando em outro nível espiritual. Mas isso tudo tem que ser debaixo do discipulado, do andar junto. Isso não é estratégia de igreja. Isso não é visão de igreja. Discipulado é nada mais, nada menos do que olharmos para a palavra e reconhecermos que Deus tem uma maneira de lidar com a igreja. Então, não caia nessa de que Jesus é seu pastor. Sabe por quê?
há muitos anos atrás, o teu pastor virou para Pedro e falou assim, tu me amas? Pedro falou, o senhor sabe que sim, o senhor sabe que eu te amo. Ele falou, apacenta os meus cordeiros. Isso foi 3 vezes. E Jesus não pediu, me adore, faça um jejum, ainda que tudo isso é válido, tá? Eu estou dizendo o seguinte, no pedido de amor, de prova de amor, Jesus falou, cuida daqueles que são meus. Então, cá para nós, aparenta ser mal criado, mas se tu acha que Jesus é teu pastor, assim, vínculo diretão, saiba que o teu pastor delegou a tarefa para outro. Então, o pastoreado que você dá para Jesus é terceirizado a um homem. O próprio Senhor Jesus virou e falou assim, você ama, então apacenta. Então, nós precisamos de cuidado, sim ou não? Eu não queria nem introduzir de forma tão longa quanto eu já estou introduzindo, mas eu espero que você abra seu coração e não deixe esse mosquitinho te picar. Essa ideia de que nós vamos falar de algo técnico, de uma visão de igreja. Amém? Nós vamos falar da palavra. Você está com a sua Bíblia aberta em Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, 1. O texto diz assim, por isso, não podendo esperar mais, achei por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejamos muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de, grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois, ação de graças, podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos dia e noite, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Amém? Que processo lindo você vê que a fé pode ter faltas. Tem lugares para ser alcançado na fé. É possível que a sua fé seja uma fé defeituosa, uma fé incompleta, uma fé que precisa de complemento. Só para início. O que nós precisamos entender? Presta atenção. O meu tema é um pouco grandinho, mas presta atenção que você vai entender. É um conceito que eu quero trazer para nós. Cuidando com o zelo que vem de Deus. Você entendeu? Cuidando com o zelo que vem de Deus. É o meu tema. O que eu quero mostrar para você? É intrigante quando nós olhamos para o comportamento do Paulo. Paulo, que nós acabamos de ler, o apóstolo. Quando Paulo ele vai escrever para os Coríntios, daqui a pouco nós vamos ler, ele vai falar assim, eu zelo por vocês com o mesmo zelo que vem de Deus. Você tem noção do que Paulo está falando? Presta atenção. Cuidar de alguém como Deus cuida. Deixa eu te explicar. A Bíblia orienta você, em 1 Pedro 5,7, a lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem que cuidar de você. Presta atenção, ele está falando assim, pega tudo que angustia a sua vida, o seu coração, e lança ao Senhor, porque Ele tem que cuidar de você. Ele está falando que Deus quer pegar tudo que atrapalha, que traz inquietude para você, que traz perturbação para a tua mente, e Ele quer que você ponha diante dEle, porque Ele cuida. Olha a garantia de que nós podemos apresentar a Deus aquilo que está acabando com a nossa paz. Olha a garantia de saber que tem um Deus que está zeloso por nós e está atento ao que nós passamos. Então, Paulo diz que nós temos que zelar pela igreja, o cuidado que nós temos que ter uns com os outros, com o mesmo zelo que vem de Deus. Só que o zelo de Deus é um zelo comprometido e totalmente entregue às nossas situações. Preste atenção,
Você já prestou atenção na oração modelo do Pai Nosso? Pai Nosso, que tanto nós fazemos, é uma oração modelo para ser praticada todos os dias, é uma mentalidade de oração. E o que Jesus ele faz nessa mentalidade? Ele deixa claro que Deus quer nos alimentar, que Deus quer nos livrar do mal, das tentações, que Deus quer nos livrar de termos amarras na nossa vida, então Ele nos ensina e nos ajuda a perdoar, que na oração eu posso tanto liberar pessoas, quanto também ser liberado das minhas faltas, das minhas crises. Então Deus é atento ao meu ser como um todo, e essa oração, Deus ele está atento a tudo que nós passamos, e podemos pedir a Ele todos os dias o alimento de cada dia. Será que não é bastante para percebermos o quanto Deus ele é atento às nossas necessidades? Mateus 6:8 vai dizer que o nosso Pai sabe tudo. Presta atenção, tudo o que precisamos antes mesmo que a gente peça. Deus está atento a nós antes mesmo que a gente faça um pedido. Deus está atento a nós antes mesmo que a gente fale a nossa falta, o que nos angustia em necessidade. A Bíblia diz, mais uma vez em Mateus 6:32, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aliás, Ele tem uma lista, Ele sabe das necessidades básicas da vida e Ele sabe que você precisa dessas coisas. Ainda que nesse texto Ele está nos ensinando a não pôr no coração nisso, mas Ele diz, sim, o Pai de vocês sabe tudo o que vocês precisam. Já seria motivo suficiente para a gente entender. Será que eu cuido de uma pessoa onde eu conheço as necessidades, eu conheço essa pessoa como um todo, eu tenho interesse por ela a ponto de saber o que angustia ela, eu a ouço com todo o meu coração e o meu ouvido? Paulo diz que ele era um cuidador com o zelo que vinha de Deus. Meu irmão, não sei você, mas eu estou orando e eu quero que esse zelo venha sobre a minha vida, meu cuidado sobre a tua vida, e que você também reflita esse cuidado sobre a vida dos outros. Preste atenção, existe algo interessante na igreja. A igreja, ela tinha uma espécie de relatório. Uma igreja viva, sim, cheia do Espírito, sim, os dons do Espírito fluindo e curando enfermos e expulsando demônios e implantando o reino de Deus. Mas essa igreja ela tinha tempo também para ter os seus relatórios. É possível você olhar Paulo nas suas cartas, recebendo o relatório, falando a respeito de relatório, falando de como ele fazia para obter relatórios de como estava o estado da igreja. Guarde isso. Como estava a situação. Paulo ele fala em 1 Coríntios 1:11, não precisa abrir, que ele foi informado que havia rinchas entre a igreja. Em Corinto, Paulo ficou 1 ano e pouco. Ele ministrou nessa igreja, ele serviu essa igreja, ele foi o apóstolo dessa igreja. Agora ele recebe dali de uma parte dos irmãos o anúncio de que havia uma rincha, uma rivalidade, um povo se dividindo dentro da igreja. Então ele diz esse termo, fui informado. É interessante que o texto que lemos, volta lá em Tessalonicenses, em texto que lemos aqui, no verso 6, ele diz, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E ainda que eles guardavam no coração as lembranças sobre Paulo. Então preste atenção aqui. Paulo, ele está colocando o seguinte, existe um sistema de relatório. Eu de vez em quando envio alguém que é dos nossos, que está entre nós, para averiguar, para supervisionar, para saber o estado que a igreja se encontra, para saber se as coisas estão como foram colocadas, para saber se as pessoas estão praticando o evangelho como foi ensinado, se não entrou alguma doutrina falsa, alguma ideia que não deveria estar na igreja. É interessante que Filipenses 2:19, a mesma coisa é possível ver. Paulo diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Gente, é possível ver também em Colossenses 1, verso 7, Paulo falando que o ministro da igreja de Colossos, Paulo era um grande influente sobre essa igreja, mas o ministro da igreja era Epáfras. E olha o que ele diz aí. Colossenses 1,7 diz, isso
vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo faz questão de mostrar que ele sabia como a igreja estava, e logo depois é um padrão. Ele vai colocar uma palavra de oração, um motivo pelo qual ele orava, uma forma de estímulo para a igreja. Ele sempre colocou para a igreja: eu sei como vocês se encontram, eu sei a situação que se passa entre vocês, eu sei como vocês estão. É possível ver isso também em Efésios 1, no capítulo 1, verso 15. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Aliás, 2 detalhes que sempre se faziam presente numa igreja séria: fé no Senhor Jesus e o amor para com os santos, o amor para com os outros. Ele diz: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Já deu para você entender. Paulo tinha uma espécie de relatório, e tem outros. Vai ficar exaustivo, cansativo, mas para você se convencer, existia uma prestação de contas. Sabe por quê? Porque era importante saber a condição que a igreja se encontrava. Era necessário e saudável saber se os irmãos estavam sendo atendidos, se as pessoas estavam na fé que elas receberam um dia, se elas estavam caminhando na mesma verdade colocada, se não tinha rivalidades entre eles, entre os irmãos, problemas no meio da igreja, da comunidade, que não estavam sendo trabalhados. Então, meu irmão, é importante demais a gente ter relatório. Sabe por quê? Existem muitos, e quando eu falo muitos eu não exagero, muitos pastores com a atitude de Jeremias 6,14. Jeremias 6,14 diz algo muito interessante. Sabe o que acontecia? Os pastores, os líderes da nação, estavam fazendo o diagnóstico falso. Em Jeremias 6,14, está escrito assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E não é a primeira vez, esse texto aqui é citado aqui a primeira vez, mas não é a última. Deus vai acusar novamente esses pastores de ficar dando diagnóstico falso. Vocês estão bem, está tudo em paz. Olha, a sua vida é isso mesmo, Jesus está contigo, vai dar tudo certo. Quantas pessoas, meu irmão, elas não se sentem respaldadas por Jesus no evangelho atual? Porque Jesus abençoa, porque Jesus fez, aconteceu por elas, mas a vida delas não está curada, elas não foram trabalhadas nas suas feridas, elas foram vítimas de um falso diagnóstico. Você queria ter uma doença mortal, ir ao médico, e o médico dizer: está tudo bem, volta para casa, fica tranquilo, daqui a um tempo você piorar e vir a óbito? O que você prefere? Um médico que diga: olha, eu vou te colocar num tratamento. Esse tratamento vai doer. Você vai ter que passar por restrições. Não vai ser fácil os dias que virão. Mas eu prometo a você que a gente vai trabalhar, fazer de tudo para que você fique são, saudável. Você está comigo aí? Sabe o que está acontecendo hoje? Nós entramos num momento de ministração, somos ministrados pela palavra, e os diagnósticos que nos são dados são diagnósticos falsos, fajutos. Dizem para nós: está em paz, fique em paz, você tem paz, vá em paz, que Jesus te abençoe. Quando esses diagnósticos nos deixam confortável em meio a feridas que não foram tratadas. Isso é ilógico. A igreja aceitar isso, esse evangelho adocicado, que sim, ministra o que precisamos para a alma, mas não cura a nossa vida, não trabalha a nossa vida. Então preste atenção, nós precisamos hoje que você saiba se encontrar, que você veja a sua condição, a sua real situação, aonde você está no seu estado espiritual. Tem uma situação. Então deixa eu começar aqui. E eu quero fazer uma pergunta. Quem cuida de você? É simples. É um ponto simples. Quem cuida de você? Eu me refiro a de verdade. Quem é a figura de cuidado, de apacentamento? Quem é a pessoa para o qual você pode abrir, se expor, abrir realmente a condição da sua vida, e você pode ser ali transparente, aquela pessoa, ela ministra de fato o remédio que você precisa, doa ou não, e ela não tem nenhum tipo de amarra, de prisão, ela não tem nenhum tipo de dívida, ela pode olhar nos seus olhos e falar: você não está bem. Está errado. Não é esse o caminho. Hein? Quem é essa pessoa? Você precisa dela. Deixa eu explicar algo a você. A partir do texto de João 10. Se você puder conferir aí na tela, 10:11 de João.
Jesus ele fala algo. E eu quero desmontar uma coisa. Quantos pastores você viu ungidos ou ordenados no Novo Testamento? Você já leu o Novo Testamento todo? Não. Começa, pega Mateus e vai. Você vai ver a figura de um pastor, mas você não vai ver pastor como um cargo, porque pastor não se traduz em um cargo. Pastor é uma figura de cuidado. Alguém que envolve o outro com cuidado. Alguém que está atento àquilo que o outro está passando. Preste atenção no que Jesus falou. Quando Jesus ele falou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele lança um contraste, ele diz, o mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Ele está falando de uma congregação de povos. Agora, o que interessante ele falar, eu sou o bom pastor. E ele lança um contraste. O mercenário não está comprometido com cuidar. Ele está comprometido com usufruir. Você está aí, meu irmão? Tem pessoas hoje que usufruem de pessoas. E ele diz que essa atitude no cuidado não é bom. Quando uma pessoa não se importa com a ovelha. Quando o mercenário ele está ali à frente das ovelhas, ele deixa as ovelhas como é que fala, meu Deus? Fugiu a palavra? Exposta. Ele deixa as ovelhas expostas ao perigo, porque ele não quer trazer nenhum tipo de mal para a vida dele. Ele vê o perigo vindo, ele vê a situação perigosa para ele, quando vai custar para ele cuidar, ele diz, deixa essas ovelhas aí. E isso traz um mal sobre o rebanho. Agora é interessante que ele chama de aprisco, o lugar onde ele quer reunir. Porque ele está dizendo, tem um lugar de cuidado. Tem um lugar onde eu congrego para ter um só pastor e um só rebanho. Ele diz, e lá eu irei cuidar, ainda tem outros que estão fora e eu tenho que trazer para esse aprisco. Agora, você precisa desse lugar, você precisa ser levado ao aprisco de Cristo, ou seja, a um lugar de cuidado. Se você é uma pessoa dispersa, provavelmente, meu irmão, tomara que eu não seja um mercenário, não fui eu. Pensei aqui que vai ficar ruim esse modelo que eu falei, mas se tu está disperso em meio a um aprisco, o problema é teu. Alguma coisa aconteceu, tu ouviu alguém. Nesse mundo onde a gente pode ouvir gente, você aperta o play e vai, é bem possível que você esteja disperso, que você não pertença ao rebanho, que ninguém cuide da sua vida, que você não tenha ninguém a quem consultar, a quem acessar, a quem sentar e abrir, expor e falar, olha, cuida do estado da minha fé porque não está bem, ou está bem. Eu estou bem, eu presto conta a você para eu estar seguro, para eu estar protegido, livrado desse mundo, dessa ideia de que nós não temos aliança, nós não temos vínculo, esse mundo está nos desvinculando e você não pode cair nessa ideia errada. Então deixa eu te perguntar, de fato, você tem um lugar de aprisco? Queridos, eu não tenho essa ideia lúdica que pastores têm, de que todo mundo que se reúne comigo aqui é ovelha, é discípulo, seja lá a nomenclatura que você quiser ouvir, falar. Eu não tenho essa ideia. Quem de fato vai ao aprisco, quem de fato está no lugar do cuidado, é cuidado. Quem de fato se expõe como ovelha, ouve a voz do pastor. Claro, já te falei, Jesus um dia ele será o sumo pastor, o nosso sumo, como Pedro nos garante. E quem cuidou da igreja receberá a recompensa desse cuidado ofertado à igreja. Agora, nós precisamos de um pastor hoje, alguém que reflita para nós a voz de Jesus. E eu não me refiro à pregação. Que é bom ouvir pregação, é saudável, é necessário. Mas nós não estamos falando disso. Jesus falou que as ovelhas dele conheceriam ele como ele conhece o Pai e o Pai conhece ele. Ele está trazendo que o nível do discipulado que Jesus quer ter com você é um nível íntimo, onde Deus conhece Jesus, Jesus conhece Deus. Você tem noção que eles são a mesma pessoa, eles estão conectados na mesma essência? Ele está falando assim, eu quero estar assim com as minhas ovelhas.
Esse é o trabalho que eu tenho que ter com você. Te ajudar a estar nesse nível de comunhão, de conexão com Jesus. Você acha que à distância eu consigo fazer isso? Você acha que se nós continuarmos distante, você aí, por aí, andando, ouvindo, lendo, sim, até se dedicando a Deus, mas sem ter um nível de supervisão, será possível que você saiba julgar o seu estado de fé? É bem possível que você esteja saudável ou não, mas quem vai te dizer isso? Quem vai dar o diagnóstico? A igreja hoje ela passa por um tempo difícil, porque nós não podemos diagnosticar. Nós temos que falar, está tudo em paz, está tudo curado. Superficialmente, por cima, a gente fala, está tudo bem. O quê? O que você precisa? Precisa que eu barateie o evangelho para você? Está tudo bem, eu vou fazer um discurso aqui doce. Você vai receber a palavra, você vai ficar feliz. Não, tira isso da tua cabeça sem peso, leveza, o tempo todo uma coisa muito leve. Então, você precisa dessa pessoa que cuida de você, porque alguém precisa conhecer o estado da sua fé. Ela deve saber qual é o confronto ou o conforto que você precisa receber. Às vezes nós não precisamos de confronto, nós precisamos de conforto. Quantas vezes a gente não precisa de falar com alguém e só ser entendido? É frustrante, algumas pessoas só querem falar. E para quem acha que pastor tem que estar o tempo todo, às vezes você tem que estar ali. Cá para nós, você já passou por um momento de luto? Senão você vai entender o que eu vou dizer agora. Se sim, aliás. Se não, vai o conselho. Para você que vai, pastor, eu não vou no enterro porque eu não sei o que falar. Mas quem disse que a gente, quando está no luto, a gente quer ouvir você falar? Porque crente fala umas coisas muito sinistras. Fala assim, foi a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor. Estava no tempo. Que convicção é essa que Deus... Você já viu que na Bíblia tem pessoas que antecipam a morte? Pelo amor de Deus, para de falar besteira. Consola, conforta, abraça. Fala, eu estou aqui. Isso para a pessoa marca. Mandaram me chamar numa capela, a pessoa tinha perdido um bebê. 2 anos e 1 mês, eu acho, a criança. Mandaram me chamar, eu tinha chegado no enterro, mandaram me chamar, eu fui lá. Aí participei, o casal falou assim, pelo amor de Deus, ore por nós. Imagina. Aí orei com eles. Falei, olha, eu estou aqui para vocês, eu imagino a dor que vocês estão sentindo, nem sei se consigo mensurar, mas eu estou aqui para vocês. Se vocês precisarem de uma companhia, eu estou aqui. Acabou. Anos se passam, eu estou conversando com o pai, falei assim, olha, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu fui lá no enterro do seu filho, ele falou assim, hã? O senhor foi no enterro do meu filho? Eu não lembro. Ele mandou me chamar. Para você que quer ser notado, que não sabe o que é um conforto, que não sabe o que é só emprestar o ouvido, só participa, só escuta, só está ali, é só sua presença, a pessoa talvez ela não quer as suas palavras. Esse homem nem lembrava do que eu falei. Por maldade, por ignorar, não, ele mandou me chamar para eu orar com eles. Então, pelo amor de Deus, você precisa ter uma pessoa, porque essa pessoa, se você necessita de confronto, quem é que você se abre para? Quem é a pessoa de confiança que pode enfiar o dedo e falar, está errado? Ninguém gosta disso. Mas alguém tem que ser essa pessoa na sua vida, porque imagina você ficar à mercê da sua própria carne, desse mundo. Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Mais uma vez, meu irmão, pelo amor que você tem a Deus, não espiritualize um processo que precisa, sim, de humanidade. É homem com homem. Você precisa de alguém. Quem é que você vai ser aquela pessoa que pode sentar e falar da palavra e falar, você está em falta com relação a esse princípio. Está errada a sua vida como homem, como mulher. Gente passa uma vida dentro de igreja, gente. As pessoas passam uma vida dentro de igreja. E não tem essa pessoa, não conquistam essa conexão. Agora, e se essa pessoa não conhece o teu estado, como é que ela ora? Porque Paulo sempre orava segundo a condição da igreja. Paulo sempre orava com base no que ele ouvia. Então, se a gente não escuta nada a teu respeito, não tem ninguém aqui que acesse o seu estado, como é que essa pessoa ora de fato por você?
Ah, ora aí, Jesus conhece a minha vida. Ora aí, dizendo para... O papel do intercessor de se pôr no lugar, de entender a condição, de ser um representante, de estar diante de Deus pelaquela causa, dizendo, Deus, eu estou aqui por causa da situação que Cadu se encontra. Meu irmão, eu vivi uma experiência dessa que me marcou. A gente, alguns anos atrás, a Cida, né, Cida? A criança, até hoje, a coluninha, né, Cida? A coluna apareceu. Eu ficava igual um doido, voltando só nessa parte do testemunho da Cida. A coluna apareceu. Falei que eu ia fazer um remix disso. A coluna apareceu. Não mostrava a coluna na ultrassom. E eu falei assim, vamos... Aí a Cida explicou a situação, a gente foi orar. Só que quando eu fui orar, gente, eu tive uma experiência muito estranha, porque eu percebi, vou falar assim, você entenda, eu percebi incredulidade no coração das pessoas. Aí Deus me colocou assim, se você não orar, se você não levar a igreja a entender o porquê que eles estão orando, isso vai atrapalhar. Aí eu comecei a sentir uma dor, e eu comecei a falar assim, pense se fosse o teu filho. Gente, isso entrou em mim quando eu falei, com uma violência. Eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, uma criança dentro do ventre, você gerando uma criança que ao nascer não teria cervical. Enfim, apareceu, não apareceu, Cida? Até hoje, né, Cida? Eu peguei ele nos braços, a criança é de Minas. Isso era numa semana, na outra a coluna apareceu. Só que, como que se você não conhece, se você não entra no estado do outro, você não intercede, gente. Essas orações que você faz aí, automáticas em nome de Jesus, não é isso. Eu estou falando de você chegar diante de Deus no estado de desespero, tanto quanto o outro está. Você conhece a dor do teu discípulo? Você conhece a dor da pessoa que você acompanha? Essa pessoa se expõe para você, ela pode ser humana, ela pode rasgar o coração e falar, eu senti vontade de matar. Eu senti vontade de sair de casa, pastor. A ponto de você orar, suplicar a Deus, falar, Deus, se fosse o meu casamento, eu estaria aqui desesperado. Então eu estou aqui porque eu estou desesperado pelo casamento fulano. Deus tem misericórdia, e chorar, e não é por forçar a barra, é por entender o coração de quem está ali se expondo para você. Nós precisamos desse nível de conexão aqui. Então essa pessoa nunca vai orar por você até se conectar à tua situação, à tua circunstância. Agora, você precisa entender uma coisa. Nós precisamos encontrar o nosso estado. Você precisa saber onde você está, a situação que você se encontra. E eu, como teu pastor, preciso saber da sua vida. Sabe aquela música? Como vai você? Eu preciso saber, preciso da sua vida. É muito frustrante. Eu já fiz isso aqui com algumas pessoas. Chamei e falei assim, eu sei da tua vida, mas eu sei pela boca dos outros. Então se conta para o fofoqueiro, por que não conta para mim? Porque vai chegar em mim, o fofoqueiro sempre traz. E não traz porque a gente gosta de fofoca, não. Traz porque a pessoa flui. Já aboli isso aqui no nosso meio, vou contar para a gente orar. Contar uma situação do Léo aí, para a gente orar. Né? Eu costumo dizer que isso é fofocação, né? Então a gente precisa entender uma coisa. É muito frustrante para um pastor, para alguém que tem que acompanhar alguém, e essa pessoa ela não tem noção de como está aquela pessoa. É angustiante, gente. É um nível de desespero. Talvez você esteja se perguntando, para que você abriu em Tessalonicenses? Nós vamos voltar agora e você vai entender. Porque Paulo fala assim lá no capítulo 3, que lemos no verso 1. Por isso não podemos esperar mais. Você vê que o assunto está corrido. O capítulo 3 não começa no 3. Por que ele não podia esperar mais? Nós vamos ver mais para frente. Mas por hora, preste atenção. Paulo está angustiado porque ele não sabia o estado da igreja. Ele falou, não posso mais, eu preferi ficar sem ninguém para me ajudar. Eu preferi ficar sozinho. Eu preferi enviar alguém a vocês, Timóteo, para que esse me trouxesse notícia, porque eu estou aqui angustiado, eu não estou bem. Eu estou aqui na missão, mas eu não estou legal, eu não estou em paz. Não tem nada pior, gente. Eu queria que você pudesse ser eu por uns dias. Você ia mudar sua atitude? Ia. Você ia facilitar para ser discipulado. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Sem entender a angústia. Sem entender como é doloroso você se preparar para discipular, se preparar para fazer, para entregar, e às vezes não ver retorno. Sem entender as horas que vocês fazem vista grossa para situações que vocês deveriam estar mudando, estar se comprometendo mais. Vocês iriam entender.
Eu garanto a vocês. É aquele lance do pai com o filho, falando assim, um dia você vai entender. Um dia vai chegar a tua vez. Você está fazendo isso comigo hoje, mas um dia vai chegar a tua vez. Cara, como que é engraçado ver alguns aqui cuidando. Vocês cobram muito, mas vocês não me dão o mesmo retorno quando eu que cuido de vocês. Não tem a mesma entrega, mas vocês querem entrega de quem vocês cuidam. É interessante e um nível de hipocrisia no extremo. Qual é o estado que você se encontra? Para quem você falou disso? Quem falou que está bem? Você diz para mim que está bem, mas eu não sei, tá? Estaria bem se algumas coisas estivessem acontecendo. E eu me refiro a resultados que eu vejo como palpável. O reflexo sempre da nossa devoção é medido no culto. É medido naquilo que a gente faz para Deus. E às vezes nós vemos que não pode estar bem. Você entendeu a questão? Tu fala assim, não tá. Eu não vou dar diagnóstico de tá bem. Tá bem? Não, cara, tá tudo bem. Eu já fiz isso. Ouvi o esposo, tá tudo bem. Aí depois encontrei o casal junto. Opa, ora, começa a surgir um monte de coisa. Aí tu fala, como isso está bem? O que é bem? Porque você diagnostica você mesmo. Você se avalia, você dá o resultado e você diz, estou bem. Para que eu vou procurar pastor? Estou bem. O fato de você desmerecer, meu irmão, não te faz alguém que está em maturidade, crescido. Só te faz uma pessoa, sabe o quê? Enrijecida, vulnerável. Alguém que provavelmente irá cair. Aí Paulo disse assim, no verso 5, foi por isso que, não sendo mais possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm. Presta atenção nisso aqui. Temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Estamos juntos? Olha o que está acontecendo. O temor do pastor. Todo pastor tem medo. E esse medo de Paulo não é fajuto, não é fingido, é real. A gente pode ser tentado a ponto de se apartar da fé. Só que o que acontece? Quem se isola é presa fácil. Quem se isola é presa fácil. Você está por você. Aí Paulo diz assim, eu tô temeroso. Então preste atenção sobre esse temor do pastor. Que quando ele quer saber como que está aquela pessoa. É interessante que João falou assim, eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem na verdade, com a verdade. 1 João 1,4. Ele vai dizer que não tem maior alegria. Você tem noção do que é uma pessoa parar na vida dela e falar assim, não tem mais nada que me faça feliz? A minha maior alegria é ver que uma pessoa está andando naquilo que ela tem que ser, que eu ensinei e que eu botei para ela e ela está seguindo aquele espaço. Você tem noção do que é isso? Paulo disse, presta atenção nisso aqui. É interessante que o assunto do capítulo 3 não começa no 3. Então Paulo disse lá no 2,18 que não uma vez, mas Satanás impediu Paulo de ir a Tessalônica, a cidade, ver esses irmãos. Está ali na Macedônia, eles são da Macedônia, são da região da Macedônia, Filipenses, Tessalônica, tudo ali, ó. Aquela região que é conhecida por cuidar de Paulo, por agregar, por receber Paulo de uma forma tão íntima, tão profunda. Paulo chega a dizer para eles que ele foi recebido por eles igual um anjo do próprio Deus, como se fosse o próprio Cristo. É uma igreja muito amada por Paulo. Então Paulo disse, Satanás, presta atenção agora, Satanás me impediu 1, 2 vezes. Aí qual é a angústia dele? Eu fui impedido de ir. 2,18. Aí ele falou, agora eu temo. Porque se eu não cheguei aí, eu temo o que ele está fazendo aí. O que está acontecendo? Se ele está me impedindo, meu irmão, presta atenção aqui. Tem ou não tem impedimento para discipulado? Sonda um pouquinho teu coração. Dá uma sondada. Eu vi uma pessoa possessa, muito tomada de demônio. A discipuladora da pessoa entrou na sala, o demônio falou assim, sai daqui! E foi para cima da mulher, a gente segurou, o demônio estava tranquilo, de boa, ele estava em paz, até que ele viu a mulher. E ele começou a gritar, eu te odeio, você não tem noção. Eu falo para ela, o demônio é meio burro, tem hora, né?
Eles entregam as estratégias, eu não consigo entender isso. Ela falou assim, ó, eu coloco a versão no coração dela a teu respeito. Eu falo para ela não te ouvir. Eu falo para ela não ouvir você, não gostar de você lá, eu te odeio. Para de ir na casa dela, eu te odeio. Eu fiquei olhando aquele negócio, falei, gente, demônio burro, jogou contra o time. Naquele dia chegou no inferno, levou mais... que ele foi pro Hades, foi expulso. Então eu imagino que Satanás chegou lá e falou assim, vem cá. Te entendi. Falou demais, hein? Então, Satanás se opõe ao discipulado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá fácil para você marcar discipulado? Tu tá nessa igreja. A cultura aqui é estranha. O pastor pensa de uma forma e a igreja segue outra. Quantos discipulados você marcou nesse ano? E não é comigo não, pelo amor de Deus. Senão vocês me matam. A gente tem grupo pequeno. Temos um casal lá no teu grupo. Mas também pode ser comigo. Mas você percebe que tem um complô. Tem. Discipuladores têm preguiça. Tem alguma coisa segurando você. Ah, não é assim, não precisa ficar no pé, não sei o quê. Não sei os argumentos. Mas se Paulo foi impedido, não é possível que você está sendo orientado por Satanás a procurar teu discípulo. Enquanto isso, as mensagens vão entrando, vão saindo. Eu fico doido, eu estava me ouvindo. Esses dias eu me ouvi bastante. Gostei do pastor. Modéstia à parte, eu seria pastoreado por... Gente, Jesus, que ele cresça. Brincadeiras à parte. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre evangelismo. Eu fiquei pensando, meu Deus, para onde essas mensagens vão? Quem ouve isso? Porque a igreja não ouve. E como um pastor ele é chamado de guia, você está sendo orientado por quem e para onde? Porque se a gente dita uma marcha e fala, vamos, e você canta a tua música, e você segue a tua passada, e você faz igual um líder que nós tínhamos aqui, eu falei, olha, Deus nos orientou a parar com tudo. Cara, foi sinistro, porque a gente estava com a agenda montadinha. Ele virou na reunião de liderança e falou assim, estranho, Deus falou outra coisa comigo. E saiu da igreja. 2 meses depois o cara era pastor. Sabe? Tem pessoas que parecem que estão assim. Deus falou outra coisa comigo. Meu irmão, para onde foram as palavras? Sobre família, sobre evangelismo. O evangelismo a gente fez uma série, por isso que eu estou cobrando dele. Sacerdócio. Cara, nós tivemos, eu nem sei, eu ia contar, só que eu esqueci de contar. Mas foram muitos meses falando de um assunto. Para onde vão as palavras de orientação que Deus nos dá sobre os princípios do ano? Tem alguma coisa que te rouba. Só que eu vou te adiantar, Mateus 13 fala que Satanás arrebata a palavra do coração para que não produza. Então quem te rouba não é a tua mente. Nós precisamos denunciar quem se opõe ao discipulado. Paulo disse, eu tentei ir, mas eu fui impedido. Não uma vez. Ele falou, eu vou... Sabe o que ele estava fazendo? Verso 10. Tessalonicenses 3:10. Oramos noite e dia com o máximo empenho. Para quê? Faz isso então, gente. Está difícil marcar discipulado? Ora noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta a fé que vocês têm. Cara, você tem noção do que é você falar? Eu estou começando a chegar nessa conclusão, que é para a gente se libertar de algumas amarras aqui invisíveis. Porque se fosse o líder falando, esse negócio de discipulado é modismo, a gente está aqui, tem que conviver entre os irmãos, ninguém vai cuidar de você não. Se a gente ficasse desmerecendo a cultura que Deus traz na palavra, tudo bem. Mas não é. Eu falo, marca discipulado. Cara, por incrível que pareça, louvo a Deus por vida dos jovens. Eu tenho até medo de falar. Que Jesus conserve. O Diogo brigou comigo. Eu sei, Diogo, eu estou em falta. Eu que estou em falta no discipulado. O Diogo falou assim, pastor, vou voltar de férias.
que a gente ficou de marcar mais um. Mas nós vamos marcar, nós vamos nos apertar e vamos fazer caber. Cara, olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele também diz a mesma coisa. Ele diz, eu estou temendo que Satanás tire vocês, aparte vocês. 2 Coríntios 11. Ele diz, eu estou temendo, por isso eu tenho um zelo que Deus me deu. É o zelo de Deus que eu preparo vocês como uma virgem para apresentar Jesus. Aí ele vai dizer, eu temo que o Satanás tenha astúcia. Então presta atenção aqui, meu irmão. Ele falou o seguinte, quando Eva bateu papo com a serpente, o verso 3, isso aí. Quando Satanás, presta atenção, quando Satanás, na figura da serpente, bateu boca com Eva, conversou, a voz de Deus em Eva foi mudada. Ele falou, eu estou temendo que Satanás encoste em vocês, mas não era Satanás, eram os ministros que estavam atuando nessa igreja, os falsos apóstolos, ou como ele, de forma tão ética, chama, superapóstolos. Ele estava de forma escrachada, combatendo os camaradas, e ele diz, olha, eu estou temendo que Satanás encoste em vocês e comece a ficar de papo furado. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Se a voz da verdade não está te discipulando, pode ter certeza que a voz do engano está. Se você não está sendo trabalhado, algum nível de perversão na tua mente, Satanás está produzindo, pode ter certeza. O nível de você ser ministrado no 1 a 1, no individual, é tão importante quanto você vir ao culto. Porque é no 1 a 1 que a palavra vai ser aplicada à tua condição. Você não vai ter estudo bíblico. Não vamos desviar o foco. É aplicação bíblica. É eu virar para você e falar assim, fala como é que está o teu casamento. Pois é, a Bíblia te chama para ser homem assim. Não é estudo, vamos falar a respeito se Adão tinha ou não tinha umbigo. Ô irmão, deixa o umbigo do Adão para lá. Nós vamos falar a respeito da tua vida financeira que vira uma bagunça. O que tu está fazendo como mordomo um dia de Jesus vai te pedir conta daquilo que você fez por obras. E aí, como é que vai ficar essas obras diante do Senhor? Não, pastor, eu quero saber como é que é aquela besta que emerge do mar e bota um pé na terra e um pé no mar. O que significa isso, pastor? Os chifres da besta. Eu quero saber do chifre, que ela tinha 10. Eu sei que tinha 10. E a mulher que foge para o deserto de Apocalipse 10? Vai catar coquinho. Vamos falar do teu nível de relacionamento com a palavra? Tu está lendo a Bíblia ou tu está vendo no YouTube? É isso que nós precisamos estar focados. Então, meu irmão, presta atenção. Satanás é um forte opositor ao discipulado. Agora eu cheguei na conclusão. Joguei a toalha, eu entendi. Eu me rendi. Eu pensava que isso era só uma coisa de organização de igreja. Só que os anos vão passando, o assunto vai crescendo, você vai entendendo, você vai se aprofundando e você vai percebendo, as pessoas não querem ser, porque há um nível de resistência, há um nível de exposição que o discipulado traz, que na verdade Satanás não ganha, ele perde. É melhor você escondido e oprimido por você mesmo. É melhor você na moita. É melhor você ali, na voz do engano, trabalhado, regido por essa voz, do que alguém falando contigo a verdade. Sim ou não, gente? Satanás perde. Satanás perde quando você se expõe. Satanás perde quando você vem e traz à luz as coisas, quando você não omite nas trevas. Presta atenção de uma coisa aqui, eu me volto para os líderes, e eu quero que vocês saibam disso. A nossa igreja ela não crê em ministério de intercessão, isso não é bíblico. As pessoas elas são chamadas a orar, todos somos. O sacerdócio universal de todos os santos, que fala que o Anselmo é tão sacerdote quanto eu, que Kátia é tão sacerdotisa quanto eu sou sacerdote, faz com que a gente entenda que todos têm que entrar e estar diante de Deus intercedendo. Era interessante que o intercessor, o caso sacerdote, vamos usar aqui a figura dele, ele ia diante de Deus não por ele iria pelo povo, ele iria lá, ia com o seu peitoral, com as 12 pedras representando o povo de Deus, com um umbral representando o povo de Deus, 6 e 6 pedras. Então preste atenção aqui, ele ia diante de Deus, ele tinha que ir com aquela roupa, ele tinha que ir vestido daquela forma. Uma vez ao ano ele ia lá e obtinha para o povo limpeza, purificação dos pecados. Só que quando ele chegava lá, ele não estava por ele estava pelo povo. Então, meu irmão, ele tinha que se colocar na condição do povo. E ele era um representante por quê? Imagina qualquer pessoa. Se entra naquele lugar de forma impura, morre. Então, existem relatos históricos de como que era uma situação assim, de apreensão para o sumo sacerdote entrar. Em dias, ele ficava totalmente ali,
Antes de entrar, ele fazia um sacrifício por ele e pelo povo. Porque ele não podia entrar lá e falar, vim aqui, aê, Deus. Com a perna que ele abriu o véu. Arca, que saudade. Não era assim não, gente. Eu imagino, acho que eu ia de lado, né? Se o fogo queimasse assim, não dava para correr não, o fogo lambia. Com uma cordinha. Parou de fazer barulho, morreu. Fogo consumiu. Então a gente precisa estar com a nossa mente aberta para entender esse princípio agora. Preste atenção. Paulo, ele era o principal intercessor da igreja. Ele se mostra assim. Quem tem a causa, preste atenção no nome de Jesus, tem a intercessão. Aliás, sua causa começa pela intercessão. É uma coisa que Deus, quando Deus me enviou para a Figueira, pós a MCM, eu vim com essa palavra. Deus tinha me ensinado sobre Neemias. Neemias não vai reconstruir muro, ele senta e chora por um mês. Depois ele pede ao seu líder para liberá-lo, para o seu governador, e por último ele vai fazer a missão. Então preste atenção, tem muita gente que querendo começar fazendo. Começa orando. Sabe por quê? Preste atenção. Na intercessão vai ser gerada a angústia que você precisa para se mover. Eu espero que você esteja me ouvindo. Quando você começar a orar, por exemplo, pastor, eu tenho uma angústia enorme, pastor, eu não aceito a adoração da nossa igreja. Provavelmente, talvez você seja um ministro. Cadê minha escola de música? Onde que eu vou? Onde que eu me matriculo? Amém, vai fazer. Mas deixa eu te falar o que você tem que fazer depois disso. Estabeleça um tempo de jejum e lamenta. Esse sentimento que você tem a respeito de alguma indignação, alguma coisa que não está no lugar, é a tua causa, é a tua missão. Só que primeiro a gente senta e chora. Deus está me falando que esse era o caminho que a gente deveria ter pegado, essa era a rota. Primeiro, meu irmão, chora a condição. Por que você acha que a nossa igreja é tão combatida na oração? Sabe por quê? Porque a gente não pode pegar essa rota. Você não está entendendo ainda? Há uma oposição, tudo que se põe aqui não se cumpre. Então preste atenção, eu tenho muitos exemplos de Paulo. Eu fiquei doido, fiquei olhando os exemplos e falei assim, para onde vamos? Só quero te mostrar Paulo orando pela condição dos filipenses, lá no capítulo 1, verso 9. Só esse texto. A gente não precisa mais do que isso. Mas tem muitos outros, gente. O Efésios, que nós já passamos. 2 Coríntios 12, que está aqui escrito. Agora, olha esse texto comigo de Filipenses 1, 9. Olha o que ele diz. Eu faço esta oração. Cá para nós. Você acha que era uma oração escrita? Não. Paulo, na realidade, ele está colocando para a igreja o que era o motivo de oração que ele orava pela igreja, a forma como ele orava. Ele falou, eu tenho essa organização de intercessão pela sua vida. Qual? Ele diz, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Cá para nós, o amor de vocês cresce. O amor ele não é algo que vem, fica. É algo que se progride. Tessalonicenses, Paulo vai falar a mesma coisa para eles. Agora a pergunta que não quer calar, como é que ele fez para que o amor crescesse? Ele falou, é o motivo da minha oração. Olha agora. E que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês possam aprovar coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cara, fruto de justiça, resultado da obra de Jesus. Gente, tem gente aqui que não vai ter como apresentar isso, que você não está conseguindo sair do lugar, a tua vida não está andando, você não pode falar que hoje você está muito liberto de certos pecados que lá atrás você estava. Tem gente voltando ao antigo pecado. Tem gente que não pode apresentar os frutos de justiça, falando, olha, eu mudei, olha a minha vida como era e como está. Isso tudo, gente, líderes, isso tudo passa pela nossa intercessão. Não é somente a nossa intercessão, senão a gente vai te colocar no lugar de agora de substituto de Jesus. Não, eu estou dizendo que isso tudo é parte da nossa intercessão. Se nós vemos Paulo orando, gente, se nós vemos Paulo dando exemplo de como que ele orava para que Deus abrisse o entendimento da igreja, será que não é hora da gente se perguntar para onde estão indo as palavras? O que está se fazendo daquilo que a gente está pregando? Ou a gente vai começar a contar bobeira, eu vou contar piada, eu gosto. Vou voltar a falar de exercício. Eu estou voltando a falar de comida. O crescimento espiritual passa pela intercessão. Agora vamos lá. Se você, meu irmão, não quer viver uma vida de proximidade, se você não quer viver discipulado,
se ninguém vai conhecer o teu estado, como é que a gente vai de fato orar por você? Teve um dia que eu recebi uma pessoa para um discipulado e foi maravilhoso. Cara, porque Deus haveria de ajustar aquela pessoa naquele dia. Aquela pessoa não teria outra chance. Tem noção do que é isso? Ela não sabia, mas ela não teria outra chance. Aquela pessoa me pediu perdão por coisas, chegou no final e falou assim, pelo amor de Deus, pastor. Ele falou assim mesmo, não deixa eu ficar longe do Senhor. Aí, ele começou um discipulado falando assim, pastor, eu quero jogar muito limpo com o Senhor. Porque eu aprendi que para médico, advogado e pastor não se mente. Eu falei, uau. Ele falou, já pensou? O cara que me defende não sabe o que está se passando comigo. O cara que poderia me ajudar na minha saúde não sabe a verdade do que eu... Você chega ali para o médico e você fala assim, como é que você está? Está tudo bem. Você veio? Não. Estou aqui. Não, mas check-up? Não. Não está tudo bem? Está tudo bem, ó. Está tudo bem. O médico vai falar o que é para você? Maluco. É isso que o médico vai falar. Sai daqui, maluco. Tem mais o que fazer. Não, peraí, tua pressão, nada? Glicose elevada? Algum problema? Você está entendendo, gente? Mas está lá com uma dor num certo lugar, uma dor no peito, não quer averiguar, não quer saber, aí fica para o médico, está tudo bem. Daqui a pouco... Espiritualmente não é diferente, gente. Pelo amor de Deus, quem cuida de você, quem te acompanha, precisa conhecer o teu estado. Eu vou precisar mandar Timóteo e falar, Timóteo, conta para mim. Mas se você não sabe, pastor, o senhor não me liga, mas eu pergunto para os líderes. Porque é mais fácil virar e falar, André, fulano, beltrano, ciclano. Pastor, não sei. Ou, pastor, isso. Ah, tá bom. É mais fácil, gente. É organização. Mas eles têm que saber. Porque se eles não sabem, lascou tudo. Eu sou ruim de WhatsApp, já percebeu, né? Não? Desatento? Eu peço a vocês, não me mandem nada sobre a vida de vocês pelo WhatsApp, porque eu não vou discipular vocês pelo WhatsApp. É só assim, pastor, ore por mim, aconteceu alguma coisa. Tudo bem. Mas, pastor, o que vem a ser? Não faz isso não, gente. Marca. Me liga. Fala por videochamada. Mensagem? Não. Geralmente, Felipe está lá por perto. Eu estou fazendo alguma coisa, estou estudando, estou lendo, estou orando. Vocês sabem que a gente está com obra. Agora, imagina, você me manda uma mensagem, mas eu tenho dezenas de grupos. Cara, toda hora é um grupo novo. Aí, você ainda quer que eu fique no WhatsApp com você? Não é lugar, gente. Eu vou enviar um áudio, você vai enviar um áudio, daqui a pouco você está brigando comigo por uma coisa que você entendeu que eu não falei. Quem já viveu isso pelo WhatsApp? Levanta a mão, gente, o pessoal vê que não é lugar. Você não disse, a pessoa entendeu, não é? Tá querendo te matar, não tá? Tem gente que até hoje não fala um com o outro, fala assim, mas eu não falei aquilo. Mas isso é WhatsApp, gente. Teve um dia que o corretor do meu WhatsApp, era naquela época que não dava para pagar, eu fui colocar um negócio na igreja, estava tendo um evento. Eu coloquei uma mensagem no grupo da igreja, o corretor mudou para um palavrão, aí eu enviei sem ver. Eu xinguei no grupo da igreja, irmão. Na época não dava para pagar. Olha, eu chamei uma pessoa e falei assim, não, para mim era um palavrão, tá? A palavra era chula, era ruim, feia. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, cara, vem cá, pelo amor de Deus, comenta aí para o negócio subir. Aí, sério? Aí a pessoa falou assim, o que houve? Eu falei, cara, olha o que o corretor mandou para o grupo da igreja. O WhatsApp faz essas coisas, é uma relação muito fria, gente, por favor, faz isso não. Eu aceito, a gente faz discipulado por videochamada. Isso, você está lá na tua casa, eu estou lá na minha. A gente pega aqui, bum, 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 se vê, A igreja tem programa, a gente paga o Meet, é pago. Se a gente fazer com 5 de vocês, vai nem cair, olha só. Então, só que no nome de Jesus não dá para ficar distante. Você está aí? Você vai procurar uma pessoa e você vai se conectar a ela. Teu discipulador, a pessoa que Deus separou para cuidar da tua vida. Em nome de Jesus, você que está aí, que tem condição de cuidar de outro, por que você não se conecta a gente para ajudar? Gente, a saúde da igreja passa pelo discipulado, não tem como, não tem outra forma. Se vocês líderes não
não vierem para o discipulado e não colocar a vida no discipulado, e a gente fazer isso em cadeia, nós não vamos andar. E se um dia nós viermos a ser uma multidão, que é o que queremos ser, vai ser por algum ato errado, ilícito a palavra de Deus. Não por um milagre da palavra, um crescimento que vem do Espírito ou que vem de Deus. O crescimento que vem de Deus passa por seus princípios. E o princípio é conecte-se. Se conecte a alguém, gente, que você possa olhar nos olhos. Preste atenção aqui. Que alguém que você possa olhar nos olhos e você pode ser você. Se eu não sou essa pessoa, tu tem que procurar uma igreja com um pastor ou com alguém, um discipulador, que você possa fazer isso. Você não confia em mim para esse ponto. Acho que a gente já passou desse lugar, mas tudo bem. Pode ser que você não confie, você não tem que confiar. Não é assim. O mundo de hoje pede que a gente seja povo que peneira. Mas um momento você vai precisar confiar. Está na hora, gente. Passou dela. Só que você pode continuar facilitando para quem gosta disso, que é o diabo. Ou você pode vir e receber a graça de Deus por intermédio da intercessão e do cuidado do discipulado. Amém? Nós vamos ceiar. Ceia é o momento onde nós nos conectamos àquilo que Cristo fez como aliança, mas preste atenção. Na ceia se celebra uma conexão de corpo. É nós como parte do corpo. Então preste atenção aqui. Se você não é parte que flui, que está junto, que participa, que se conecta, meu irmão, hoje é o dia de você se corrigir. Hoje é o dia de você falar, Deus, eu preciso de uma vez por todas ser parte. Se a gente não tiver conectado, gente, presta atenção aqui, só o diabo lucra com isso. Ei, a saúde espiritual da tua vida está nessa pessoa do teu lado. Tem dons espirituais que Deus repartiu com essa pessoa, que é o que faz você crescer espiritualmente. Então, o avanço da tua vida espiritual está no dom que está no teu irmão aí. Então, quando nós ceamos, nós não estamos indo apenas a Deus. Não é apenas com Cristo. É celebrar toda a obra dele, que nos fez um conjunto, que nos fez um corpo, que nos fez membros ativos e conectados uns aos outros. Então, você não pode ficar participando da mesa do Senhor aqui e desconexo. Você precisa se conectar. Eu peço que você vá refletindo na sua vida. Que você vá refletindo naquilo que Deus quer fazer através de você. Naquilo que Deus quer fazer com você como parte dessa igreja. O que tem em você? Que vida de Cristo foi derramada em você? Eu quero te perguntar a vida de Deus que há em você. O dom que foi repartido com você, que não tem fluído para o corpo. Se você tem se retido, se você tem focado em si mesmo, está na hora de você pensar como um corpo. Como parte. Como aquele que integra algo. Deus quer tocar a sua vida nessa noite. Quer despertar você para um tempo de crescimento espiritual. Não se engane. Você nasceu em Cristo para ter uma vida espiritual. Para aprender a se mover de maneira espiritual. Então está na hora de você receber da vida de Deus. Receber da vida de Cristo para que você também seja alguém que derrama a vida de Cristo. Isso é ser igreja. É receber e repartir. Então o Senhor te chamou para repartir. Interessante que na mesa tem nada a ver com aquela pintura. Na mesa onde Jesus estava era uma mesa que se envolvia, era redonda, não é aquela pintura. E é interessante que quem estava mais perto recebia da mão do próprio mestre, né? Mas nada desmerecendo, era a mesma coisa. Eles recebiam ali, um ia passando para o outro. Não é muito higiênico, mas não eram vários cálicezinhos. Era um cálice só. É comunhão, é partilha. Sabe o que eu quero colocar para você? Está na hora da gente se pensar como uma coisa só, gente. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Eu tenho que pensar em você. Isso tem muitos princípios da palavra que mostram isso para te lembrar que você não é inteiro. Você não é a igreja, você não é o corpo, você é parte dele.
Pelo amor de Deus, derrama a vida de Jesus que está em você, sobre a vida de alguém. Participa, seja ativo, esteja presente. Peça perdão a Deus se em algum momento você desonrou o discipulado. Você fez pouco caso da presença. Você podia ter honrado, você podia ter batalhado, trabalhado pela igreja, mas você está aí, dando naquela lei do esforço mínimo, que tanto a gente fala aqui. A lei do esforço mínimo, a lei do dar menos, a lei do tirar, do que eu posso saquear de Deus. Deus está te chamando para entregar, meu irmão, para se entregar, para ser a oferta a Ele. Pai, nós louvamos pelo sacrifício de Cristo, nós te agradecemos por tudo que Jesus renunciou para nos ter. E a obra de resgate dele não parou, Senhor. Então nós estamos aqui para louvar a obra de resgate que Ele fez por nós e para também dizer, estamos em missão para resgatar aquele que está perdido. Usa-nos. Você pode falar isso para o Senhor, usa-me, leva-me a viver plenamente a sua missão. Em nome de Jesus somos gratos, Jesus, porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor renunciou a si mesmo. Você pode contemplar a entrega de Jesus. Você pode contemplar a entrega de Jesus. Se deixando partir, se deixando ser ferido no teu lugar. Derramando a vida, o sangue dele. Eu ouvi uma comparação. Se um homem chega por amar uma mulher e se mata por ela, é suicídio. Isso não é prova de amor. Às vezes isso é até um ato louco, insano. Mas Jesus não fez isso. A bala vinha na nossa direção e ele pulou na frente. Você tem noção, meu irmão? Jesus pulou na frente do teu perigo. Jesus pulou na frente da tua angústia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas feridas dele fomos sarados. E Deus, diz o texto sagrado, se agradou em moer Jesus. Já te falei da minha experiência, perguntei a Deus como se agradar de moer um filho. E Deus me mostrou que ali ele não via uma pessoa. Ali ele não via a mim e a você. Ele se agradou a moer Jesus porque sobre Cristo ele derramou a sua ira para que sobre nós fosse derramado o seu amor. Está na hora de você mergulhar nesse amor para pregá-lo, para vivê-lo, para se render, para se deixar mais, para se entregar. Então, muito obrigado, Jesus. Permita agora esse ato espiritual de fé. Ligar você ao corpo, que você receba da vida, meu irmão. Pode parecer engraçado o que eu vou falar, mas você não é a mãozinha da família Adams. Você não é um membro amputado, solitário, independente. Para ter vida tem que estar no corpo. Você pode fechar os seus olhos e entregar sua vida a Jesus.